Olá pessoal, então hoje nós vamos vamos falar de uma outra técnica, que é a técnica da reescrita emocional retroativa. Então essa técnica é muito utilizada quando você era criança, que você não sabia como responder da melhor maneira a ofensas, a momentos que você se sentiu mal, ok? Então você volta naquele momento, se coloca no lugar de criança e faz a melhor resposta. Você não muda aquele momento, mas você não muda a ação que as outras pessoas tiveram com você, mas você muda a resposta. E eu utilizo muito essa técnica em vidas passadas para coisas que eu fiz e gerou muito karma. Então fizeram para mim, eu não vou mudar isso, mas eu vou mudar o que eu respondi, o que eu fiz. E uma das coisas que eu utilizo, eu não olho o momento. Eu não volto lá e abro numa regressão o que aconteceu para eu entender o que aconteceu. Não. Eu sei que eu matei, eu sei que eu ofendi, eu sei que eu fiz isso. Então eu me coloco no momento que eu vou puxar o gatilho, no momento que eu vou passar a espada e eu gero perdão para aquele ser, eu viro as costas e saio andando. E muda muito. Eu já resolvi muitos problemas que eu tinha no dia a dia, na minha vida, que eu não sabia como resolver e se resolveu. Porque para aquele ser também reescreve a história dele. Ok? Então vamos lá. A técnica da reescrita emocional retroativa. A proposta dessa técnica é revisar memórias antigas em que a resposta emocional foi limitada pela falta de repertório, típico da infância ou adolescência, e atualizar essa resposta com os recursos que você tem hoje. O processo começa com relaxamento profundo, reduzindo a ativação fisiológica e criando um estado de segurança interna. Em seguida, você traz à mente a situação específica, por exemplo, uma ofensa, reconstruindo o contexto com o máximo de detalhes possível, ambiente, pessoas, tom de voz e principalmente a emoção que ficou registrada. Com a memória ativada, entra a fase da reescrita. Aqui você não altera o fato ocorrido, mas modifica a resposta interna e simbólica. Você se coloca novamente na cena, agora com maturidade, linguagem e assertividade atuais, e responde à situação da melhor forma possível, seja impondo limites, se defendendo verbalmente ou simplesmente se posicionando com clareza. O objetivo é gerar uma nova associação emocional ligada àquela memória, substituindo o padrão de impotência por um de competência. Ao repetir esse processo, o cérebro tende a atualizar o peso emocional da lembrança. Em termos técnicos, isso se aproxima do que a neurociência chama de reconsolidação da memória. Ao ativar uma memória, ela se torna momentaneamente maleável, permitindo a incorporação de novos elementos antes de ser armazenado novamente. O efeito prático costuma aparecer como redução de gatilhos emocionais, menor reatividade em situações similares e aumento de autoconfiança em contextos sociais. Perfeito. Vamos lá. E aqui eu vou utilizar, vou fazer duas vezes para ajudar todo mundo. Uma dessa encarnação e uma de outra encarnação. Então, dessa encarnação, eu vou utilizar uma memória muito pesada, mas muito pesada mesmo de quando eu era criança. Mas muito pesada. Uma das memórias mais pesadas e mais jovens que eu tenho da minha vida. Então eu vou contar ela antes, para não ter que contar enquanto eu estou relaxado. Então era assim, nós éramos uma família muito grande, do lado do meu pai, sempre tinha muita festa, final de ano, e o pessoal vinha das cidades, né, para festejar. E eu lembro que nós éramos 3 primos, da mesma idade, nós brincávamos juntos muito. E fazia muita coisa, né, baraca, um monte de coisa. E é interessante que daí tinha um tio, que ainda é vivo, ainda é vivo. E ele estava brincando com uma carreta gigante.
Uma careta muito grande assim, né? E eu lembro que ele faz o seguinte, daí está eu e mais outro primo, e o terceiro primo não está. E ele brincou e ele pegou aquela careta e ele entrega pro meu outro primo. E meu primo diz assim, ah, não é minha. Ele disse, não é minha. Daí meu tio fala, ah, então é do Beltrano. E eu pergunto para ele, por que tu não acha que é minha? Daí ele diz assim para mim, isso ficou muito marcado, como se você fosse ganhar um brinquedo desse. Eu devia ter 6 anos de idade, alguma coisa assim. E aquilo me marcou mais de 30 anos, aquilo. Então vamos lá, então vamos voltar. Vamos voltar para aquele momento e eu vou dar uma resposta, porque eu não consegui responder. E só vem resposta de ofensa, eu estou tentando uma resposta mais positiva. Perfeito. Vamos lá. Respirando. Ai. Me colocando no lugar, ele acabou de falar aquilo, e eu falo para ele, perdão, tio, se eu vou te ofender, mas a sua visão sobre mim é limitada. Eu sou muito mais do que você acha que eu sou. Voltando. Eu senti sair uma casca ao redor de mim. Aquela carga energética, ela ficou impregnada em mim durante anos. E eu digo assim, quanta coisa que eu perdi por causa daquela carga energética que bate, as outras oportunidades que vinham, batiam e saíam. Ok? Vamos fazer um outro negócio. Agora numa vida passada. Só que aqui eu vou fazer muito simples, tá? Porque nós não vamos voltar a fazer regressão, apometria, nada disso. Vamos respirar e vamos para o momento. Ah, mas eu não sei. Tivemos bilhões de momentos na nossa existência. Pode ter certeza que algo muito similar a isso você fez. Então vamos lá, estou respirando fundo, soltando. Então, me colocando no lugar quando eu tinha uma espada na mão, eu podia cortar e falando na linguagem que deveria ser no momento, você está perdoado. Me perdoe. Vira as costas. Nossa, eu fui tirado do momento. Era um momento muito pesado. Eu fui tirado. Eu abri o olho sem querer. Extremamente importante esse momento que eu fiz aqui. Façam também. Tá bom, pessoal? Sucesso aí para vocês. Continuem no canal.